Então, hoje eu vou falar sobre o sacerdote do lar. E o texto base, o texto bíblico que nós vamos ter como base, está em Gênesis, capítulo 18, no versículo 19, que diz o seguinte: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, né? Então, Deus aqui, ele ordena, né, que seja escolhido entre os seus filhos, a cada casa, alguém que o represente, alguém que domine e rege, né, todas as regras, leis instituídas assim em seu lar, para que tudo seja caminhado conforme a vontade de Deus. A justiça e pratiquem a justiça e o juízo, né, para que sejam pessoas retas, pessoas corretas, né, pessoas que sejam salvas, né, pelo próprio Cristo nesse mundo. A gente percebe que o santuário, ao Deus instituir um povo de Israel, Deus colocou ali a sua presença e também a maneira de como as pessoas iam até ali buscando a dependência e o perdão de Deus, né? A dependência de Deus no seu viver, no seu agir, a purificação dos seus atos, porque como nós falamos várias vezes, nós somos pecadores, nós nascemos com essa doença, né? Essa enfermidade dentro de nós, e se nós não nos dominarmos cada dia, os nossos atos, as nossas vontades, vai sempre ser levadas por aquilo que está intrínseco em nós, que é o pecado. Então nós temos que lutar contra essa natureza pecadora. E somente através de Cristo é que seremos vencedores e que podemos curar dessa enfermidade. Então a relação que Deus faz com o papel do sacerdote no santuário, com o papel do chefe da família, esposo e pai. Quão importante é a presença, né, desse sacerdote na família, como esposo e pai. Deus, ele representa a relação de Cristo com a igreja, e o marido deve ser assim, né, o salvador para a sua família. E muitos pais hoje em dia têm perdido isso de vista, né? E não têm buscado o caráter, né, se tornar semelhantes a Cristo no cuidado, no amor e sacrifício pela esposa e filhos. Então aqui a gente percebe quão importante é quando o homem ele busca Deus em primeiro lugar, busca viver conforme o exemplo de Cristo, porque assim ele torna, né, alguém mais auxiliar de sua esposa, mais próximo da sua esposa, alguém que está ali firme na educação dos seus filhos também. Que esse papel, ele é muito importante, né? Mas o sacerdote do lar, ele não pode interceder por sua família sem antes ter uma preparação para essa mediação. Então, aqui fala novamente de buscar nessa preparação, de estar buscando a Deus para continuar guiando a sua família, né? Cuidando da sua família, sendo esse salvador, né? Está ali presente, orientando, né? Buscando a Deus em primeiro lugar. Porque assim como Arão, lá no tempo do santuário, no santuário do povo de Israel, ele buscava, né, primeiramente, oferecer a Deus um sacrifício e perdão pelos seus pecados e de seus filhos, né? Ali ele compreendia a sua incapacidade de salvar a si mesmo, mas a incapacidade de mudar e a sua capacidade de mudar a si mesmo. Então, nós não somos capazes de mudar a nós mesmos por nós mesmos e salvar a nós mesmos, né? Somente com a necessidade de Cristo e a atuação do Espírito Santo é que podemos fazer essa transformação na nossa vida diariamente, né? E assim, semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professavam amar a Deus, devem construir um altar ao Senhor onde quer que armem a sua tenda. Enquanto mais em nossos dias hoje, a nossa tenda deve ser armada, tenda de oração, né, em nosso lar. Aquele momento em que buscamos a presença de Deus, aquele momento em que juntamos a todos ali reunidos para interceder, para buscar a Deus que Ele interceda por nós, né? Pelos nossos, e perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e que nos transforme a cada dia, porque essa luta é diária. E pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos, né? Quantas vezes a gente ora, né, intercede, e a gente sempre busca pensar em nossos filhos, que o Senhor estenda as suas mãos e alcance também a vida deles, o seu lar,
a oração dos pais pela sua família, pelos seus filhos, pelo cuidado de Deus, né? Para que Deus possa alcançá-los e o Espírito Santo possa estar guiando as suas vidas e que o pai, como sacerdote da casa, disponha sobre o altar de Deus o sacrifício de manhã e da tarde, enquanto esposas e filhos se unem em oração e louvor, né? Quando o sacerdote busca reunir a sua família de manhã e à tarde, levando-os a ter uma dependência, um viver diário e constante com Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. Em uma casa tal, Jesus gostará de demorar-se. Ali Jesus vai gostar de estar habitando, porque é um lugar que ele é convidado constantemente. É um lugar em que todos buscam estar na presença dele e tê-lo em sua vida constantemente. E quão feliz é um lar em que Jesus está, né? Quando um pai inicia seu dia buscando a Deus, ele está se preparando para cuidar da sua família. Então, mais uma vez, a gente vê a importância de buscar a Deus, né? Para o cuidado durante o dia. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser regido conforme o que nós buscamos, o que nós damos prioridade na nossa vida. Quando nós buscamos dar prioridade às coisas celestiais, a Deus, nós também estaremos mudando toda a nossa trajetória de vida, todas as decisões, todas as tomadas de escolhas que iremos fazer naquele dia, vai ser diferente porque nós, no começo, buscamos Deus está no controle da nossa vida. Então, tudo vai mudar de acordo com aquilo que nós damos prioridades na nossa vida. Além de orar pela família como sacerdote do lar, o pai deve instruí-la nos caminhos de Deus. Em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 19, lemos que Deus escolheu Abraão, né? Abraão, porque viu nele a disposição de ordenar a seus filhos e sua casa depois dele, para que guardassem o caminho do Senhor e que praticasse retidão e justiça. Então Deus levantou, né, Abraão para ser o pai da grande nação de Israel, né? E ele o escolheu porque viu nele, né, que instruiria os filhos de sua casa nos princípios de sua lei. E aquilo que dava poder ao ensino de Abraão era a influência de sua própria vida. Então, mais uma vez, o exemplo, né? Não somente a gente falar com palavras, usando palavras e palavras, como deve ser o viver cristão, mas é a própria vivência, o exemplo, a maneira como nós vivemos. E Abraão, ele exercia sua autoridade com tal sabedoria e ternura que conquistava corações, né? Fala lá no livro de Educação de Ellen White, na página 187. Então, quão importante é buscar a Deus, porque Deus nos dá essa sabedoria do modo de agir, de atuar, de falar, né? Deus, ele dá o discernimento e a autoridade, né? Que a gente deve ser firme na maneira de proceder, com base na lei de Deus, nos caminhos do Senhor. Hoje Deus, né, deseja levantar Abraão, né? Um Abraão em cada lar. Para muitos, poderá ser um desafio, né? Hoje, fazer a vontade de Deus requer um desafio, requer um sacrifício constante. Quem hoje em dia quer trabalhar, ter uma vida trabalhosa, né? Hoje eu tenho um grupo que eu faço parte, que é educadoras, né, cristãs, e a gente é mães ali que tentam educar os seus filhos com base na Bíblia, nos princípios da palavra de Deus. E muitas vezes a gente fica falando, né, que como os pais hoje estão negligenciando essa tarefa do cuidado, da responsabilidade de educar os filhos, e muitas vezes para a sua própria comodidade, né, para o seu próprio bem-estar, muitas mães dão ali um tablet, põem os filhos ali na frente de uma televisão para poder, ufa, agora eu tenho tempo de fazer as minhas coisas. Enquanto o seu filho está lá, né, vendo várias coisas que você nem sabe o que está ali passando, e muitas influências negativas que existem hoje nos vídeos, né, que nós, como cristãos, sabemos o perigo que há dentro desses filmes, desses vídeos, né, que parecem muito bonitinhos, mas tem uma mensagem a passar que vai modificando, e criança é que nem esponja, né, absorve tudo muito facilmente. E é um sacrifício constante dos pais de estarem ali buscando liderar a sua família, de liderar os cultos familiares, né? Buscando seus filhos para participar desses momentos tão importantes do dia, para interceder pelo perdão de seus pecados, né? Buscando a dependência de Deus, buscando o perdão dos seus atos e também tornando-se aquela atividade algo prazeroso, algo feliz,
Porque estar entre a família é uma coisa maravilhosa. Eu falo assim na reunião dos meus alunos, né, na escola, a última reunião que teve muitos pais presentes. E geralmente é muitas mães. A gente vê as mães ali. Quando a gente chama, né, convoca algum pai para vir falar conosco sobre o comportamento dos filhos, geralmente a mãe aparece, né? E dessa vez, na reunião lá, nossa, eu estou bem feliz, assim, eu nunca tinha participado de uma reunião em que há a presença de tantos pais. Pais junto com a esposa, ou somente o pai, mas estava ali, pai, mãe e os filhos. E quão importante é a figura paterna no lar, né? Ali estarem atuando e buscando, né, o melhor para os seus filhos. E os pais precisam se certificar de que são a maior influência na vida dos filhos desde pequenos. É algo que precisa ser conquistado, né? Algo que a gente não impõe, a gente fala, mas deve ser conquistado. Quando a gente age da maneira que deve, que a gente procede, que a gente fala, quando a gente vive realmente o cristianismo, como nós falamos, com atos missionários, atuando na igreja, né? Os nossos filhos também veem aquilo em nós. E eles também sentem o desejo de atuar, de fazer o bem, de tornar-se um diferencial na sociedade, né? Porque ali ele está buscando através de um propósito, o propósito que é amar a Deus, confiar em Deus e de ter a vida eterna, de salvar, né, a si e também a todos aqueles que estão ao seu redor. Que os pais se dediquem às primeiras horas da noite à sua família. Deixem eles o cuidado e a perplexidade com os labores do dia. Sejam as noites passadas na maior felicidade possível. Seja o lar um lugar em que exista a alegria, a cortesia e o amor. Isso se tornará atrativo para as crianças. Então, a gente não, eu li aqui, né? Sejam as primeiras horas da noite. Será que não confundiu, né? As primeiras horas da manhã também. É como de manhã e, e de noite, né? O entardecer. E aqui fala que conforme a gente vive o anoitecer, a maneira como nós passamos a noite determinará o dia de amanhã. E quando a gente busca reunir, às vezes de manhã acorda muito cedo, o horário está ali curtinho, a gente não tem tanto tempo para curtir a família, a gente simplesmente uma oração e um louvor e já sai cada um seguindo os seus rumos, né? De trabalho, de atividades, de estudo, mas à noite, quão importante é a família se reunir, às vezes tomar uma refeição juntas que durante o dia nem se viram direito, e aquele momento de cada um ver como foi o seu dia, de conversar, de ter esse momento, né, em família e buscando a presença de Deus. Então, que haja no lar esse momento de felicidade, de alegria, de amor, de cortesia, né, do bom trato de um para com o outro, do respeito. Tudo isso torna-se atrativo para todos e uma família que propicia momentos de agradáveis. E além de ser, né, o sacerdote do lar, o homem, né, o pai, esposo, ele também deve ser o legislador da família, aquele que rege as leis, que determina, que executa as leis, né? E os 10 mandamentos são a lei de Deus. Em sua lei, né, a lei de Deus, estão descritos o caráter e a vontade de Deus para a nossa vida. E assim como Deus expressa seu caráter em sua lei, o pai no lar deve expressar os princípios da lei de Deus em suas atitudes, né? Seus filhos olharão para ele como um exemplo. Sua esposa buscará força nele para permanecer firme nos caminhos de Deus. Então veja a importância, né, do homem se manter ali firme, né, do atuante assim para dar força à esposa, para guiar os seus filhos e para ser um exemplo. Nossa, quando a gente vê assim, será que peso, que responsabilidade tem esse provedor do lar, né? Promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais capacitam-nos a formar um caráter puro e virtuoso. Então, a maneira como o pai, né, executa a lei de Deus, ele tende também a demonstrar que os filhos devem ter essa formação de caráter puro, né, virtuoso, e ao obedecer aos pais, também estará fazendo menção ao respeito ao Pai Celestial, né? Muitos pais hoje em dia não entendem essa importância na família, a influência da família. Ah, não, ó, educar os filhos é com a esposa, né? Essa parte é com a esposa. Eu vou fazer outra atividade. E se tornam alheios, né, às necessidades espirituais da mesma.
E quando os pais deixam de ser essa influência espiritual, eles também perdem a autoridade em outras áreas da vida familiar. Então, veja quão importante é a atuação, a função do sacerdote do lar. E hoje em dia os pais não têm visto essa importância. Às vezes, não sei, né, devido a um costume da sociedade mesmo, né, o homem é para trabalhar, o homem é para fazer o sustento, né, a esposa, a educação dos filhos, mas veja como importante é o homem na educação dos filhos, o homem também na presença do gerenciamento da vida espiritual da sua família. Os pais precisam ter em mente sua influência sobre os filhos e será sentida também nas gerações futuras. E aqui eu vejo muito a questão da minha família. Eu vou trazer agora o meu exemplo, né? Desde que eu era criança, né? Eu fui criada num ambiente católico e minha avó, meu avô, era sempre assim, tem aquela questão da submissão, do respeito ao homem, né, na casa. Então, meu avô sempre sentava ali na ponta da mesa, todos os demais sentavam ali. Quando eu chegava, sempre era bênção, avô, bênção, vovô, bênção, vovó, né? Mas sempre tinha ali a presença masculina, né? Como se fosse aquele realmente o representante assim de Deus que estava ali regendo todas as coisas, mantendo firme a disciplina, né? A organização, gerenciando o seu lar. E assim a gente vê também quando a gente vai crescendo, também a gente trata essa questão do respeito, né? E quando a gente tem essa relação, né, do sacerdote com o respeito a Deus. Quando a gente tem essa representação de respeitar, né, o Pai, a gente vai respeitar o Pai Celestial, a gente vai amá-lo e vai obedecê-lo, porque assim nós fomos criados desde pequenininho, né, nos caminhos de que deve haver o respeito, de que deve haver aquela questão de olhar, né, como um sacerdote, aquele que está regendo todas as leis, todas as coisas, e sendo firme, né, nos caminhos do Senhor, né, mantendo-se todos ali firmes e no caminhos do Senhor. E a gente tem essa base, né? E, consequentemente, nas gerações futuras, a gente tem que também passar esse respeito, esse amor, e consequentemente, nas coisas de Deus. Deus como aquele que está regendo nossa vida, como aquele que nós devemos buscar diariamente para poder estar sempre em seus caminhos, em sua lei. No livro de Testemunhos para a Igreja, lemos: todos os membros da família se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando na própria varonilidade as importantes virtudes: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. Então, tudo isso são virtudes, né, que devem estar sendo buscada pelo homem, né, como aquele que deve mostrar a coragem, a firmeza, né, a prestatividade, se prestando. Então, tudo isso, os filhos, a família vai observar nele e vai respeitá-lo consequentemente, porque o pai, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício de manhã e da tarde, né? Então, buscando sempre a presença de Deus em sua vida, e trazendo Deus para estar junto com ele nessa função, nessa responsabilidade. A esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nessa oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. De manhã e de tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e pelos seus filhos durante o dia, tanto os pecados que se tem conhecimento, como aqueles que são secretos e que só Deus conhece, devem ser confessados. Esse procedimento zelosamente seguido pelo pai, quando presente, ou pela mãe, quando o pai está ausente, resultará em bênção para a sua família, né? Então, veja a bênção que você está trazendo para a sua família, quando você faz a sua responsabilidade, quando você atua na vida da sua família, né? Trazendo todos à presença de Deus, buscando a Deus em sua vida, que Deus transforme e mude o seu caráter, porque somos falhos, somos pecadores, mas com Deus nós somos moldados constantemente, né? Somos um vaso nas mãos do oleiro. Às vezes a gente sai, mas a gente deve estar sempre ali, nas mãos de Deus, para que Ele possa sempre estar nos moldando e colocando aquilo que Ele quer para nós. Um exemplo bíblico, né, que tem, a gente deu o exemplo de Arão, né, buscando ali estar na presença de Deus e trazendo os seus filhos também para a presença de Deus, para que possa ser bênção no povo de Israel, né? A gente viu Abraão,
a bênção que ele foi para o povo de Israel também, para a sua família, todos que ali estavam em volta. E nós também temos, né, exemplos tristes, como foi o caso do sacerdote Eli, em que não foi tão firme na presença e no seu lar para buscar os seus filhos e arrepender-se dos seus pecados, né, e estar ali nos caminhos do Senhor. E por deixar de assumir essas funções em seu lar, os filhos dele, né, do Eli, eles morreram e ele perdeu toda a sua geração de seguir, né, como sacerdócio na família, no povo de Deus. E até o povo de Israel sofreu sérias consequências, né? Então veja como é importante e como as consequências que trarão os nossos atos. Aquilo que a gente negligencia, né, deixa de fazer, vai se tornar algo ruim para a nossa família, assim como tornou-se para o povo de Israel, né, o agir errôneo daquele sacerdote. E além do que a gente viu, que é o legislador da família, aquele que é o sacerdote, o papel do homem, marido, e pai, filho, né, ele é provedor também, né, como parte de suas responsabilidades, o pai também é o provedor do alimento físico de sua família. Mas ele não é somente o provedor por seus próprios méritos, né? Ele tem que ter essa dependência de Deus, entender que da maneira como Deus proveu o alimento físico para o povo de Israel, o maná, o sustento, Deus também está com ele, provendo essa maneira de buscar o alimento espiritual. E muitas vezes o pai pode se preocupar apenas com a provisão do alimento físico, né? Muitas vezes a gente vê pais correndo atrás, buscando trabalho para dar aquilo para o filho, para dar aquilo para o filho, e a presença, né? A atuação, a sua vivência com eles acaba sendo deixada de lado. Por quê? Porque eles deixam de ter esse equilíbrio, né? De estar buscando prover o alimento espiritual, o trabalho, mas também tendo um tempo de qualidade com os seus filhos, com a sua família, né? Buscando também a desempenhar todas as suas funções de legislador e de sacerdote do seu lar. A provisão do sustento da família só será realizada de forma equilibrada quando o pai não negligenciar suas outras funções e entender que é Deus quem dá o sustento, assim como acontecia com Israel. Então, vem novamente a questão da confiança, né, da dependência de Deus estar controlando todas as suas decisões, de você administrar o seu tempo buscando, né, através da sabedoria do alto, de Deus, de como ter esses momentos de qualidade, de ser o legislador, o sacerdote e o provedor do seu lar. E aqui eu termino em conselho sobre educação, na página 224, que diz: avançai em fé humilde, e o Senhor será convosco. Mas velai em oração. A importância da oração, né? A busca de Deus, porque Deus está convosco nessa tarefa, você não está sozinho. Essa é a ciência do vosso labor. O poder é de Deus. Trabalhai sentindo vossa dependência dele, lembrando-vos de que sois seus cobreiros. Ele é vosso ajudador. Então, Deus está convosco nessa tarefa. Vossa força dele vem. Ele será vossa sabedoria, vossa justiça, vossa santificação, vossa redenção. Tomai o jugo de Cristo, aprendendo diariamente dele a mansidão e a humildade. Ele será vosso conforto, vosso descanso, né? Às vezes a gente vê essa responsabilidade, esse jugo sobre nós, mas entregar esse jugo em Jesus, né? Em Cristo, e aprender dele diariamente, né? A mansidão, a humildade, e ele será o vosso conforto, o vosso descanso. Porque se Deus promete estar contigo, ele certamente estará com você, sim, em todos os momentos. E aquilo que se torna, que você acha que é pesado, e se você colocar nas mãos de Deus, ele vai te ajudar a carregar, ele vai te ajudar a cumprir essa tarefa, ele vai te ajudar a colher bons frutos, né? E quão grande obra foi confiada aos pais. Eles devem trabalhar tendo em vista a colheita futura, né? E a gente vê muitas vezes hoje ter um desânimo porque a gente não enxerga, né, o futuro. A gente vê ali o trabalho penoso, o acordar cedo, o fazer o culto, o sacrifício de estar ali educando os seus filhos no caminho do Senhor, orando, né, buscando a sabedoria do alto.
E muitas vezes situações poderão sentir desânimo e até mesmo derramar lágrimas, pois pode ser que nem tudo ocorra, né, como desejávamos. Mas nesses momentos, quão valiosa é a oração. Resultados tardios não devem desanimá-los, nem os impedir de semear. Então, a gente pode ser que a gente não tenha esse olhar do que vai ser os nossos filhos no futuro, mas nós não devemos desanimar em semear, em buscar diariamente fazer, né, conforme que eles sejam guiados por Deus, de buscá-los estar na presença de Deus, de entender o quão importante é tomarmos a decisão de sermos guiados pelo Espírito Santo, de buscar a dependência de Deus constantemente em nossas vidas, porque a gente não vai ver, pode ser que esses resultados não são imediatos, né? Eles são tardios, mas nós não devemos ir por causa desse tardio, porque a gente não vê esse resultado logo, né, de imediato, nós não devemos desanimar, né? E sim continuar semeando, continuar buscando a Deus, continuar a nossa jornada ali, passo a passo, né? Porque para chegar num determinado lugar, nós vamos de passo em passo, né? 1 metro, 2 metros, 3 metros, até chegar nos quilômetros à frente. Devem os pais semear junto com todas as águas, utilizando cada oportunidade, tanto para melhorarem a si próprios, como para beneficiar seus filhos. A semente assim semeada não será vã. Na ocasião da colheita, muitos pais fiéis voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos, né? Está lá em Lar Adventista, página 533. Então, o meu desejo e a minha mensagem hoje é que possamos semear. Às vezes, a árvore vai demorar um pouquinho para crescer, mas que possamos seguir passo a passo e nunca desanimar e desistir de semear. E se por acaso errarmos, falharmos, nada que possamos em oração buscar a presença de Deus e novamente estar corrigindo na rota, sendo guiados por Ele através do Espírito Santo. E que possamos estar firmes nesse processo, né, de levar a nossa família a buscar a presença de Deus, a reunir a nossa família para ter esse encontro com Cristo e buscando, não apenas em palavras, mas com nosso exemplo, com atitudes, né, que nós podemos fazer a diferença, que nós podemos ser realmente exemplos na nossa comunidade, na nossa igreja, vivendo o que Cristo quer que nós sejamos, né? Atuando na igreja, desenvolvendo os trabalhos missionários, levando uma ajuda ao nosso vizinho. Tudo isso vai fortalecer a nossa família em buscar estar nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor. E que Deus abençoe a você, ao seu lar, e que apesar das lutas e dificuldades, possamos nos manter de joelhos, firmes, sempre buscando a Deus em nossa vida e entregando tudo aquilo que nos torna pesado nas mãos de Deus, para que Ele possa aliviar e nos ensinar diariamente o caminho que devemos andar. Que Deus te abençoe e tenha um bom sábado junto com a sua família. Agora eu convido a irmã Socorro a fazer a oração. Irmã Socorro, Estou aqui, irmã. bom dia. Bom dia.